Dalton Russell é visto falando direto para a câmera dizendo que realizou um roubo meticuloso em um banco de Wall Street e conseguiu sair pela porta da frente sem ser pego. A única pergunta que resta é como ele realmente fez isso. Ele e sua equipe são vistos chegando de carro ao Manhattan Trust Bank. Dalton entra no banco primeiro e desativa as câmeras. O plano bem orquestrado permite que eles fechem a porta e coloquem as pessoas no chão em questão de segundo. Um policial se aproxima do banco ao ver fumaça saindo de lá, mas antes que consiga completar a chamada, Dalton aparece e avisa que tem reféns. Ele ameaça matar caso os policiais se aproximem da porta. O oficial rapidamente chama reforços e uma verdadeira tropa da polícia de Nova York chega ao local, avaliando a situação, isolando a área e fechando todo o quarteirão. O dono do Manhattan Trust, Arthur Casey, é informado sobre o assalto e os reféns. Ele fica extremamente nervoso e entra em contato com Madeleine White, uma corretora de alto nível, para proteger relíquias de família guardadas em um cofre daquela agência. Madeleine impõe uma condição: se ele mentir sobre o conteúdo do cofre, seu sigilo será quebrado. Casey não mente, mas também não conta toda a verdade, pedindo apenas que o conteúdo secreto do cofre fique seguro ou desapareça. Madeleine concorda em ajudar. Enquanto isso, dois detetives da equipe IP de negociação de reféns, Fraser e Mitchell, entram em cena. Fraser, um policial veterano e muito inteligente, enfrenta um problema com a corregedoria, mas insiste que é inocente. Eles chegam ao local, conversam com o capitão da Hughes, responsável pela operação, e descobrem que ainda não há informações exatas sobre o número de suspeitos ou reféns. Fraser diz a Darius que espera um relatório detalhado assim que ele tiver mais informações, e segue para a lanchonete com seu parceiro dentro do banco. Os assaltantes levam os reféns para a sala do cofre e os dividem entre funcionários do banco e o restante das pessoas. Dalton ordena que os reféns tirem chaves e celulares dos bolsos ou bolsas e os levantem para serem recolhidos. Um funcionário diz que esqueceu o celular em casa, mas Dalton não acredita. Ele encontra o número do homem na descagem rápida de um telefone, liga e descobre que o aparelho está no escritório. Dalton leva o funcionário até lá e o panca brutalmente, dando um exemplo para os outros. Dalton sai do escritório coberto de sangue, o que faz um homem entregar as chaves e um garoto mostrar seu videogame portátil. A mensagem é clara: qualquer desobediência será tratada com violência. O ladrão diz ao refém para ficar por perto enquanto Dalton organiza os reféns de novo, alinhando-os por gênero e mandando todos ficarem só de roupa íntima. Todo mundo menos uma senhora mais velha obedece. A colega de Dalton leva a senhora para outra sala enquanto ele manda o restante vestir os ternos e máscaras que estão sendo entregues. Depois, um refém mais velho, funcionário do banco, começa a passar mal e avisa que tem problemas cardíacos. Dalton e um comparsa deixam ele sair. Assim que o homem sai, os policiais o obrigam a se ajoelhar. Ele avisa que foi mandado para dar o recado. Se chegarem perto do banco, 2 corpos serão jogados lá fora. A equipe de ladrões verifica os outros reféns e circula pelo banco, passando pelo cofre, pelas caixas de depósito e parando em uma sala dos fundos cheia de materiais de escritório. Depois de um tempo, eles começam a preparar a sala e a cavar o chão. Darius chama Fraser e Mitchell e conta sobre o refém liberado. Ele diz que o homem acha que há 4 assaltantes no banco. Darius também explica como está cuidando do perímetro, aguardando imagens do início do assalto e desviando todas as chamadas do banco para a polícia. Fraser então precisa decidir como agir. Ele acredita que ainda não é o momento de ligar para os ladrões, preferindo observar o próximo movimento deles. Enquanto isso, Mitchell encontra a van dos ladrões, que será analisada em busca de impressões digitais, embora provavelmente seja roubada. Quando Fraser decide finalmente ligar para o banco, Dalton deixa o telefone tocar e não atende. A polícia recebe as imagens das câmeras de segurança do banco e vê como os ladrões conseguiram desativá-las, especulando que usaram luzes infravermelhas. De repente, eles notam movimento na frente do banco. Ao mesmo tempo, Madeleine vai até o prefeito de Nova York e pede um grande favor. Ela explica que está monitorando a situação do sequestro no banco para um cliente e quer acesso com a polícia para realizar sua tarefa. O prefeito diz que é impossível, mas Madeleine insiste e ele acaba concordando. Os ladrões libertam outro refém com uma mensagem para a polícia. Os policiais veem que o homem é um sikh, mas assumem que ele é um terrorista árabe. Desrespeitam sua religião e tiram seu turbante. O refém é tratado de forma rude e levado para a lanchonete, onde Fraser e outros o interrogam sobre o que viu. O homem, compreensivelmente irritado, é convencido a compartilhar o que sabe. Ele confirma que os ladrões são estrangeiros e diz que há entre 20 e 30 reféns. Mais tarde, a polícia lê as exigências enviadas pelos ladrões com o refém. Eles querem 2 ônibus e um avião jumbo entregues até 9 da noite. Se o prazo não for cumprido, um
Refém será morto a cada hora. Os ladrões também colocaram explosivos plásticos no banco. Darius diz que conseguir um avião é impossível, mas um ônibus talvez seja viável. Fraser afirma que até os ladrões conversarem com ele não receberão nada, nem um café. De repente Cas é levado até a van da polícia perguntando se pode ajudar e querendo saber sobre as exigências dos ladrões. Ele oferece ajuda para arranjar um avião, deixando os policiais surpresos. Eles optam para fora da van. Logo depois os ladrões pedem comida, o que dá à polícia a chance de grampear o banco e ouvir as conversas. A oficial responsável pelos dispositivos sugere usar pizzas, já que as pessoas tendem a se agrupar em volta da comida e falar mais. Quando Fraser pergunta sobre um aparelho especial de escuta, ela explica que é um gravador digital capaz de armazenar até 30 segundos de áudio. Enquanto isso, um dos reféns tenta bancar o Duro. Então os ladrões mostram quem manda, arrastando ele pelos cômodos junto com os outros reféns. Depois levam ele para a sala de materiais de escritório. A comida finalmente chega ao banco e Fraser supervisiona a entrega. Ele se apresenta a Dalton e tenta abrir um diálogo dizendo que adoraria conversar com ele se ele atendesse o telefone. Dalton não responde. Mais tarde eles escutam o áudio de dentro do banco e percebem que estão falando em outro idioma. Eles suspeitam que seja russo. Hermanda Mitchell perguntar aos reféns se ouviram alguém falando russo ou com sotaque russo lá dentro no banco. Os ladrões criam uma situação com os reféns, movendo um para outra sala. Uma das ladrões finge ser refém e volta para a sala principal, enquanto outro ladrão leva outra refém para uma terceira sala. Depois a verdadeira ladra é vista cavando o buraco na sala de materiais de escritório. Um policial com herança russa ouve a fita e diz que o idioma parece R, mas pode ser algo como búlgaro, chamando de uma língua da Europa Central. Fraser tem a ideia de tocar o áudio para a multidão do lado de fora na esperança de que alguém reconheça o idioma. Um trabalhador da construção civil identifica como albanês, já que sua ex-esposa é de lá, e oferece a informação. A polícia tenta contato com o consulado albanês, mas não obtém respostas. Fraser pede ao trabalhador para ligar para sua ex-esposa. Quando ela chega, vê isso como uma de resolver suas multas de estacionamento. Fraser pede que ela ouça a gravação e diga o que entende. Ela ri e diz que não só entende o que estão falando, mas também sabe quem está falando. Ela insiste em resolver suas multas antes de responder. Quando consegue o que quer, revela que é a voz de um ex-presidente comunista da Albânia. Verax. A polícia percebe que o áudio é uma fita aleatória usada pelos ladrões que sabiam que seriam grampeados, mudando completamente a estratégia. Enquanto isso, em cenas do banco, Dalton aparece no cofre próximo ao dinheiro, levantando dúvidas sobre se eles realmente estão lá pelo dinheiro. Mais tarde, ele e um comparsa abrem uma caixa de segurança que contém documentos, diamantes e pequenos pacotes em uma caixa de joias. Dalton pega os documentos e o outro ladrão fecha a caixa. Nesse momento o prefeito chega ao banco com Madeleine para conversar com Fraser. Eles se apresentam e Madeleine rapidamente explica de forma limitada o motivo de sua presença. Fraser hesita em aceitar a ajuda dela, mas Madeleine e o prefeito usam uma boa dose de chantagem para convencê-lo. Mais tarde Dalton finalmente atende o telefone e fala com Fraser. A conversa não leva a lugar nenhum, com Dalton repetindo suas exigências e ameaçando matar reféns se o prazo não for cumprido. Algo parecido acontece em outra ligação, com Fraser achando que está pressionando Dalton por mais tempo sem saber que é o ladrão quem está enrolando. Fraser oferece mais comida e Dalton pede sanduíches. Enquanto isso, os ladrões terminam de cavar o buraco na sala de materiais, parte essencial para o sucesso do roubo. Após a ligação com Dalton, Fraser deixa a Madeleine falar com ele. Ela diz algo que convence Dalton a marcar uma conversa cara a cara. Fraser a leva ao banco preocupado que ela cometa algum erro, mas Madeleine garante que chegou onde está fazendo amigos, não amigos. Quando Madeleine chega ao banco, ela conversa com Dalton e faz uma oferta, uma sentença curta de prisão e $2 milhões. Quando ele sair em troca do conteúdo da caixa de segurança, Dalton deixa claro que sabe quem Madeleine está representando e que tem conhecimento de que foi colaborador nazista na Segunda Guerra Mundial enquanto trabalhava na Suíça. Ela pede para ver a caixa e ele mostra o que encontrou lá, dizendo que vai guardar como garantia caso seja pego, para que ela e seu chefe o ajudem. Quando Madeleine sai do banco, tem uma conversa fora do registro com Fraser dizendo que fez outra oferta a Dalton e que ele está considerando. Fraser pergunta o que ela acha de Dalton e Madeleine responde que ele é inteligente, não é um assassino. Mais tarde, Fraser e os outros policiais discutem sobre Dalton, tentando entendê-lo. Fraser decide mudar a estratégia, pois acredita que Dalton sabe todos os passos da polícia. Ele oferece o jato se Dalton permitir que ele entre no banco para ver os reféns. Dalton concorda e Fraser entra no banco indo até os reféns. Ele percebe que todos estão vivos e bem. Ao ver um menino, tenta tirá-lo de lá, mas é impedido. Antes de sair, promete aos reféns que os levará todos para fora. Fraser confronta Dalton falando sobre a equipe tática esperando lá fora, mas Dalton é mais esperto. Quando chegam à porta, Fraser tenta arrancar a máscara de Dalton, mas é impedido a tempo. Dalton, irritado, pede novamente os ônibus. Depois Dalton vai até a sala de suprimentos e pergunta ao comparsa quanto tempo ainda
falta ele responde que cerca de 2 a 3 horas Fraser volta para Avon e diz a Darius que Dalton não é um assassino e que eles devem esperar para ver o próximo movimento dele. Fraser liga para Dalton e pede para apontar as câmeras para uma janela. Quando fazem isso, vem Dalton segurando uma arma e matando um refém na câmera. Como sequência, Fraser é afastado do caso e Darius assume o controle planejando invadir o banco com a equipe tática. Entrar no banco, no entanto, apresenta muitos riscos, então decidem usar balas de borracha para evitar mortes. Mitchell comenta que se algo der errado Fraser será o culpado, mas Fraser revela que fez um acordo com Madeleine para ser promovido antes da invasão. Fraser descobre que os ladrões estavam ouvindo a polícia o tempo todo através de um transmissor. Mesmo assim, Darius segue com o plano. Dalton, ao perceber, lança granadas de fumaça e libera os reféns antes que a polícia entre. Todos os reféns são colocados no chão e presos junto com os ladrões. A equipe tática entra no banco para procurar os ladrões ou corpos, mas não encontra nada. Investigam os cômodos, o cofre e a sala de suprimentos sem sucesso. Fraser, Mitchell e Darius descem e o líder da equipe tática confirma que não houve mortes nem roubos. Os policiais descobrem que as armas eram de brinquedo e que a execução do refém foi uma farsa. Reféns e ladrões são levados à delegacia para interrogatório, mas ninguém sabe quem é quem. Mais tarde, o capitão de Fraser informa que o caso foi encerrado. Surpreso, Fraser decide não desistir antes de sair. O capitão diz que o problema de Fraser com a corregedoria foi resolvido. Fraser encontra uma pista sobre a caixa de segurança e começa a juntar as peças. Ele se encontra com Madeleine mostrando uma gravação dela e do prefeito a chantageando e pede informações sobre a caixa. Ela dá apenas uma dica e pede que ele esqueça o caso. Madeleine conversa com Casey e diz que Fraser não será um problema, mais que Dalton ficará com o documento como garantia. Madeleine sabe que havia diamantes na caixa além do documento e Casey admite que também tinha um anel Cartier de amigos judeus que ele não salvou porque pagaram. Ben, Casey paga Madeleine, que finge não Galo. Uma semana após o roubo, Dalton revela como conseguiu completar o assalto. Ele estava escondido atrás de uma parede falsa na sala de suprimentos com os diamantes, o anel e o documento. Dalton sai do esconderijo e anda pelo banco como se fosse um cliente qualquer. Do lado de fora, seus comparsas o esperam. Fraser e Mitchell chegam ao banco e Dalton esbarra em Fraser sem ser reconhecido. Fraser entra no banco com uma ordem judicial para abrir a caixa de segurança, onde encontra chiclete, o anel Cartier e um bilhete dizendo siga o anel. Ele e os detetives interrogam Cas, que tenta evitar as perguntas, mas Fraser mostra o anel e avisa que quando descobrir mais, Cas estará em apuros. Depois Fraser interrompe Madeleine e o prefeito durante o almoço mostrando o anel e o contato do escritório de crimes de guerra em Washington. Ele entrega uma gravação e desmantela a rede. No final, Fraser encontra um diamante deixado em seu bolso por Dalton no banco, encerrando sua jornada.